Bom, pedir oração, que os mestres estejam conosco no dia de hoje. Mais uma vez. Aí agora, ali embaixo está Centro Espírita Bezerra de Menezes, porque foi apresentado lá, né, a primeira vez, esses dias para trás. Vocês estão enxergando direitinho? Bom, aqui fala sobre aquela parábola, né, da candeia sobre alqueire. E, como é dito, está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo que ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine todos que estão em casa. E aí depois, isso em Mateus, né? Aí depois em Lucas, ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a sua luz. Pois nada há de secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Aqui repetiu. Então, a candeia é essa luminária, né, com a vela acesa que se usava antigamente, né? E no caso aí, iluminando a palavra, né, de Jesus. E aí, continuando, aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: Por que falas em parábola? Respondendo-lhes, lhe disse ele: É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mas se lhe dará e ele ficará na abundância, aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Então, aqui ele disse assim: bom, aqueles que têm a permissão de conhecer os reinos dos céus, vai ter isso em abundância. Mas se mas aquele que não tem esse intuito, nem vai compreender as mensagens que chegarão até eles. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. Então, o entendimento só chega a quem realmente o propósito da compreensão já chegou o tempo, né? E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que o seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Então aqui está dizendo, né? Vai ouvir quem tem ouvidos para ouvir, né? Quem tem coração para sentir, para quem tem olhos para ver, né? E quem não tiver nesse momento, não vai aprofundar, né, nesse conhecimento. Cada um a seu tempo. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: Falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado-vos
foi compreender esses mistérios. Então, Jesus explicava para os discípulos, porque era tempo deles compreenderem. Procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças cujas ideias ainda se não desenvolveram. Tem coisas que a gente não explica para as crianças, porque elas não têm capacidade cognitiva para compreender, né? E aí, desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram a possam ver. Então, para ela não ficar escondendo a informação, mas cada um vai ter seu momento de compreender aquilo. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. Porquanto há pessoas a quem uma luz, viva, por demais viva, deslumbraria, sem as esclarecer. Então, certas consciências, certos patamares de sabedoria, de conhecimento, não adianta escancarar para todo mundo, né? Porque em vez de clarear, né, deslumbra, né? Deixa eu passar para baixo. Que horrível, né? Dá-se com os homens em geral, ou que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude, sua maturidade. Cada coisa tem que vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade. Aqui diz que, por mais que não seja o momento ainda de acessar alguns conhecimentos, todos vão ter esse momento desse desenvolvimento, né? Ninguém vai conseguir ficar nessa escuridão por muito tempo. Todo mundo vai buscar essa luz que, né, traz a vida. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu. Eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Então, com a nossa própria inteligência, é natural que a gente busque raciocinar sobre a fé, sobre as coisas entre a terra e o céu. Então, se pois, em sua previdente sabedoria, providência, só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade vai se mostrando amadurecida para as receber. Ela as mantém de reserva e não sobre o alqueire. Ela não está escondendo, mas certas sabedorias ficam mais reservadas, né, à disposição daqueles que já estão no tempo certo de acessá-las. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de a dominarem. Né? Quantos e quantos conhecimentos ficaram escondidos, obscurecidos durante o período de desenvolvimento da humanidade? Porque por compreensão do tempo certo, mas sim porque aquele conhecimento permitia gerar poder, né, domínio sobre os outros. Então, são esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios cujo exame proíbem. Então, muitas religiões têm muitos conhecimentos ali escondidos. Mas ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas
e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Então, com o amadurecimento da humanidade, a ciência, a inteligência, a análise pessoal de cada um sobre alguns argumentos e explicações iam sendo clareadas, né? Não tinha mais como esconder certas coisas. Não podem existir mistérios absolutos. E Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e que o homem ainda não pode compreender, lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. A gente tem que saber que pela frequência da Terra, pelo nível né, da Terra ser um planeta de provas e expiações, aí a gente ainda não consegue ter consciência plena das coisas, né? Pergunta-se: que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido lhes conservava impenetrável? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas de sua doutrina, mas que, tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Ele disse por parábolas, né? Mas é, ele não disse mentiras, não quis confundir a mente de ninguém. Assim devia ser porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso que se faça para ganhar o reino dos céus. Né? Era o que ele poderia dizer para aquela comunidade naquela fase de consciência. Sobre as outras partes, apenas os discípulos desenvolviam o seu pensamento, por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente. Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito: aos que já têm, ainda mais se dará. Então, conforme você vai passando de fase, né, vai passando acessando novos conhecimentos, você pode compreender melhor mais coisas, né? Então, as coisas, a tua visão se amplia a cada passo. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada aos ulteriores tempos. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações, até que a ciência de um lado, o espiritismo de outro, revelassem as novas leis da natureza que lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido. Então, o espiritismo hoje ele projeta a luz sobre essa imensidade de pontos obscuros, né? A vida após a morte. E acaba que ele dá uma ideia e dá a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra e aos acontecimentos de preparar a aceitação dessa outra. Então a coisa vai sendo, o conhecimento vai sendo liberado, né? Paulatinamente, devagarzinho, para que todo mundo tenha um período de aceitação, de compreensão. E aqui já fala um pouco daquele livro A Segunda Vinda de Cristo, que ele diz assim, que ninguém através da meditação tenha acendido a percepção intuitiva da verdade. Então, todo mundo que se meditou, que conseguiu alcançar essa intuição um pouco mais afinada, né, dessa conexão com Deus, consegue manter oculta sobre o alqueire dos pensamentos, né, esse conhecimento sobre o esquecimento.
Isso vai estar sempre ali na sua subconsciência, não tem como apagar. Deve manter acesa a chama de sua consciência em sua mente consciente. Então a gente não deve tentar obscurecer isso da nossa própria mente ou esquecer, né? Fingir que não conhece aquilo que já se conheceu ou que já acessou. De modo que todos os seus pensamentos sejam iluminados por essa luz. Então a gente deve sim dar lugar para que a luz, o conhecimento se expandam. Assim, nenhuma verdade permanecerá oculta, tudo será manifestado ou revelado ao discernimento, se sua iluminação interior poderá captar por meio da telepatia e da percepção de Deus, né? De todos os. Aí, quando a gente entra nessa comunhão com a verdade, com a intuição, com essa sensação da presença de Deus em nós, os mais diversos segredos aí do coração humano, da natureza, poderão ser revelados. Tudo que vibra no éter pode ser acessado por nós. Quem possui uma percepção aguçada e os ouvidos espiritualmente receptivos, que ouça as verdades e viva de acordo com elas. Quem cultivá-las receberá graças e uma porção de verdade cada vez maior. Então aqui está dizendo que a gente deve cultivar mesmo essas graças de consciência que nos chegam, né? E tá sempre buscando é, expandi-los mesmo, né? Cuidai de praticar as verdades que ouves de mim e nela meditai. Então, não adianta a gente tomar consciência de certas coisas e não praticar. E aqueles que prestem menor atenção à prática dos seus ensinamentos, né, de Jesus, aí receberão proporcionalmente menos. Então, aqueles que praticarem seus ensinamentos receberão mais. E mesmo aqueles que têm tendências espirituais agora, provenientes de encarnações passadas, se não prestar atenção a esses ensinamentos, até essas tendências já adquiridas poderão ser destruídas. Então, aqueles que já nessa vida já conseguiram construir um lugar de evolução espiritual, né? E que está buscando por isso, deve estar deve prestar maior atenção a essas suas, as práticas dos ensinamentos, para que a gente não regrida. Né? Não desperdiceis tempo concentrando-vos em hábitos negativos que causam desalento. Então, não perder tempo de vida em coisas que não serão frutíferas. Né? Assim fazendo, poderíeis também desenraizar alguns hábitos espirituais por falta de atenção ao seu crescimento. A gente sabe das coisas que não são boas pra gente, as coisas que são boas. A gente deve buscar sempre estar aprimorando esses nossos hábitos. Então, cultivar os hábitos espirituais e quando chegar a colheita do êxtase divino, trazendo consigo a alegria e a sabedoria do contato com Deus. Igual, né? Tipo, quanto mais você cultiva, vai tirando as pragas, depois você vai colher, né? Esses frutos. É, bom, pede para que todas as ervas daninhas dos maus hábitos de todas as encarnações passadas sejam destruídas, ao serem lançadas ao fogo da sabedoria e da energia vital, que se acumulou na mente através da internalização. Então, o poder da meditação que a gente tem, da internalização, é de concentrar uma energia vital e acessar uma sabedoria tal que nos permite encontrar os caminhos para destruir esses maus hábitos, tanto de encarnações passadas quanto de agora. E aí, ó, depois de haver separado e destruído todo o joio dos obstáculos espirituais, recolhei o trigo da sabedoria e da bem-aventurança divina, que cresceu no campo da consciência. Então,
dia após dia, né? A gente vai separando o que não nos serve mais, o que a gente precisa melhorar. E assim a gente vai obtendo as percepções celestiais pela sua própria vibração, né? E, e aí, conforme a gente vai obtendo essas percepções, a gente vai tendo mais inspiração, alegria e felicidade. Aí tem uma frase, né, que é muito bonita. Só quem sabe, sabe, e ninguém mais. Por isso, Jesus usava as parábolas para falar às multidões. Como podemos, então, praticar a arte do contato com Deus e transformar a alma humana em um templo luminoso, onde o próprio Deus venha proferir sermões, através da voz divina da intuição, dos pensamentos sinceros e devocionais. Então, o que eu acho que isso é uma pergunta que a gente deve fazer a todo instante, né? Como que a gente pode melhorar esse contato com Deus, de forma que todo o nosso corpo, nossa alma, seja esse templo luminoso, onde o próprio Deus pode falar conosco, né? Através dos pensamentos, da intuição. Aí, aqui é muito bonito também quando se fala, né? Os olhos são a candeia do corpo. Quando os olhos forem bons, igualmente todo o corpo estará cheio de luz. Mas quando os olhos forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Quando a gente vê os olhos das pessoas brilhando, né, é que aquela alma está iluminada. E isso transparece pelos olhos, né, a janela da alma. Portanto, cuidado para que a luz que está em teu interior não seja trevas, porque isso vai transparecer através dos olhos também, né? Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Então, vocês já viram os olhos de bebês ou de uma pessoa que está muito feliz, como brilha esse olho, né? Vocês observam esse brilho no olhar diante do espelho em diversos momentos. É como se fosse uma medida assim de como tua alma está iluminada. E aí vem aquela questão, né? Para onde você tem olhado? O que você tem olhado? A gente deve vigiar, porque hoje o mundo tem muita maldade, malícia, e parece que não tem nada demais em olhar algo que sabemos ser errado, mas a nossa mente pode ser moldada para aceitar aquilo que está errado. Então a gente não deve se expor àquilo que não nos faz bem. Aí os olhos de Jesus brilhando intensamente, né? Que nos inspira a pensar sobre isso. E aí fica essa pergunta, né? Quais hábitos físicos, emocionais e espirituais a gente sabe que precisa cultivar? Então, talvez as práticas de boa alimentação, de estudos, caridade, exercícios físicos, contato com a natureza, com o sol, o aterramento, né? Colocar os pés na terra, fazer arte, celebrar, rir, meditar. Quantas outras maneiras a gente tem para cultivar esses bons hábitos? O sorriso, né, nos ajuda a manter uma mente alegre, feliz e próspera, né? E mesmo nos momentos difíceis, a gente não deixar de sorrir, porque isso nos ajuda a seguir em frente. Porque aqui tem, né? Mesmo como nos dias chuvosos, quando o céu está tomado por nuvens, a gente deve saber que o sol continua brilhando acima deles. E é isso. O que vocês acharam? Deixa eu voltar aqui, ó. Gostaram? Ah, ativa o microfone. Tá ouvindo? Tô, agora tô. Então, eu acho que esses estudinhos assim que você faz
É bom porque a gente sozinho não tem essa perseverança na rotina desse estudo. A gente lê uma coisa, lê outra, tal, mas quando faz um estudinho assim, pega todos nós juntos. Não Então, centra. isso É, aí, podia ser pelo menos uma vez por mês, isso aí, não podia? podia, vamos fazer sempre. E quando vocês tiverem alguma coisa reunida assim de conteúdo, traz aqui também, né? Podia sempre. Mas é bom, Certo, né? Porque vai faremos reunindo. isso. Vai reunindo conhecimento, e um traz de um jeito, outro traz de outro, a gente vai adequando para ter uma vibração uniforme no nosso grupo, né? Eu acho, por exemplo, eu só de ter montado essa palestrinha no dia que eu apresentei, foi uma semana em que eu corrigi um monte de hábito. Passei uma semana muito melhor, assim. Depois a gente acaba até caindo no esquecimento, né? Relaxando em alguns pontos. Mas só de É, relembrar mas, ajuda, né? A gente mas já sabe o volta que pro eixo. acontece comigo? A gente, certas fases da vida, exige muita atividade, então a gente dispersa disso. A É, vantagem, por exemplo, de ficar mais idoso é isso, diminui a atividade social, vamos dizer assim, dá tempo de você ler mais, de você meditar mais, entendeu? Então tem que respeitar, você está numa hora de correr para lá e para cá, é tua hora de correr para lá e para cá. mas olha, Mas por dando mais. uma folguinha, Mas é interessante reconhecer algumas coisas eu já me vi tem hora que eu faço assim uma coisa muito bonita assim acho que tem relação com a minha alma assim. Eu falo assim, nossa, isso foi realmente bonito de ver. Que acende a alma. Eu me vejo no espelho assim, o olho tá um farolzão. E a intuição chega pelos ouvidos, igual eles falaram aqui, chega pelo todo o corpo, né? Chegam mensagens divinas de lindíssimas, assim, até pelas pessoas que cruzam com a gente, né? Então, saber olhar para nossa rotina e ver que momentos são esses em que a nossa alma se acende é muito bonito, né? A gente precisa desse autoconhecimento, porque a gente precisa valorizar essa alma iluminada, esse corpo iluminado, os olhos iluminados. vamos dizer assim, é algo que alimenta a nossa alma, né? Mas precisa prestar atenção, né? E Precisa. até o fato da gente ter essa perseverança em reunir toda noite já é um ponto positivo para a gente ir ingressando nessa onda de melhoria. É. No tempo de Jesus, essa luminária, ela, para que ela conseguisse ficar acesa, ele usava azeite, né? Naquela época, azeite era o que eles mais usavam, não é como agora que é caro. Então, era mantida acesa por azeite, né? Uhum. E para nós hoje, o combustível nosso para que essa luz se manifeste, para que essa luz se acende, é justamente a gente fazer o bem, a gente fazer o bem, a justiça, a caridade. Esse é o combustível para que a gente consiga essa luz. E essa luz aí a gente consegue dando exemplo é a gente não esconder debaixo do alqueire, né? É quando a pessoa vê o bem que a gente faz, né? Ó, que bonito. É, é verdade também. Isso E aí, tem. assim vai surgindo a ideia de cada um, né? Acho muito bom isso. Agora, há que todo mundo pensar um pouquinho e dar uma opiniãozinha, né? Para a gente poder saber qual é o caminho que nós estamos tomando, como é que a gente O faz direitinho. Mas que você ia valeu falar, por Zé? O hoje. que você ia Ah, falar? eu acho que muito disso aí a gente passa desapercebido mesmo, né? Se não tiver alguém para, acorda aí Um para ver, né? sininho, né? Um É sininho, assim, lembra? verdade. E talvez você faz espontaneamente, instintivamente, e nem você mesmo percebe. É.
Esse negócio de ficar olhando coisa ruim, achando assim, eu sei que é ruim, mas não, isso É, eu tô no julgamento. Não se engane, porque a mente ela vai acostumando com aquilo, né? Não pode olhar, não pode é. ficar envolvida com coisas que não Mas são boas pra gente. Começa a vibrar muito em cima daquilo, né? É, Não traz nada de jeito e melhoria, muito pelo contrário, vai cada vez mais se afundando, né? mas é o velho orai e vigiai, né? É, A gente faz a oração, mas tem que vigiar até onde essa oração impacta a gente e o que que a gente faz com ela. é. Bom, vamos Mas é por encerrar? Ô, aí. Antônia, você faz um Vamos, Pai Nosso aí pra nós? fazemos. Tá todo mundo me ouvindo? Tá, né? Uhum. Vamos lá. Faz uma respiração profunda, busca com o coração a conexão com a espiritualidade maior, com a calma e a tranquilidade do cosmos, e a nossa prece se dirige ao nosso Criador. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixa cair em tentação e livra-nos do mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim assim seja. Amém. Amém. e vamos que vamos. Amanhã tem, Vamos que não amanhã, amanhã tem mais. É depois da manhã que não tem. Amanhã vamos. tem. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Obrigada, Felicidade para Letícia. todo Boa mundo. noite. Obrigada, Boa eu, noite, Hortência. pessoal. Beijo. Valeu. Tchau, Júlio. Tchau, Tchau, Rosina. tchau. Antônia.